Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje estamos aqui para fazer um programa em que, já que o título é O Espiritismo em Nossas Vidas, eu achei interessante um programa onde eu pergunto para mim mesmo o que o Espiritismo tem feito por você. Porque a doutrina espírita é muito mais do que simplesmente uma religião em que você segue e tem seus rituais, tem seus dogmas. Não. O Espiritismo transcende a isso. Uma filosofia de vida baseada na reencarnação. Então, o que se pergunta de cara? O que tem permitido que o Espiritismo faça em sua vida? O que você permite? Mudanças, profundas mudanças, ou apenas uns questionamentos? Seria o Espiritismo uma ferramenta que fez você enxergar a vida por um outro ângulo, além daquele ângulo clássico que a gente tem de comer, beber, dormir e viver pura e simplesmente a vida? Então, esse nosso bate-papo aqui não se trata de avaliar a doutrina como um produto, como algo, um serviço. Muito mais que isso, trata-se de receber mudanças reais na nossa vida íntima. E aí é que está o grande problema. É realmente a doutrina espírita realizar mudanças dentro da gente. Os ensinos de Jesus, que é um ponto alto da doutrina, que é justamente a ferramenta máxima para nos fazer enxergar a vida por um outro ângulo, trabalhar profundamente esses questionamentos dentro de nós. A doutrina espírita ela tem uma característica de ser uma filosofia em que a gente estuda. Se fala muito na doutrina espírita, no dia a dia do espiritismo, sobre estudar. Pois é, e quando se fala o que o espiritismo fez em sua vida, na minha, um dos fatores que mexeu bastante foi o ato de me levar a ler. Tudo bem, eu sou professor, eu leio bastante, mas eu passei a ler muito mais. Porque os questionamentos a todo momento você tem. Aí você tem um questionamento sobre mediunidade, você pesquisa num livro, você pesquisa no outro. Você tem um questionamento sobre a vida em determinados fatores. Você vai questionar aqui, questionar acolá. Como espírita, as pessoas te perguntam, né? Mas como vocês espíritas enxergam Deus? Puxa, eu vou lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, só que eu preciso buscar mais informações. Então o que acontece? Esse estudo, ele vai me levar, evidentemente, a não ser que eu estudar pura e simplesmente ler, sem questionar, sem absorver, vai me levar a uma compreensão. Essa compreensão vai me levar a um sentido de vida. E por final de tudo isso é a ação no bem. A ação no bem é o fato final. Por que a ação no bem é o fato final? Eu lembro nesse momento de Emmanuel, quando ele diz assim: é importante que os homens sejam bons. Acreditar em Deus pode até ficar para outra encarnação. Eu nunca esqueci dessa passagem. Sempre achei ela muito interessante, porque ela vai nos mostrar a importância que existe na forma de nos relacionarmos com as pessoas. O nome disso? Caridade. O que é caridade? Dar cesta básica, que é um negócio muito importante, sem dúvida nenhuma. Dar de comer a quem tem fome, dar de vestir a quem tem necessidade, né, da vestimenta. Todos esses fatores materiais são importantes. Mas a caridade, aquela dita por Paulo na Epístola aos Coríntios, ele transcende a isso. Ele vai falar caridade como sendo um comportamento meu perante o próximo. Então, o que acontece? O Espiritismo, ele, na nossa vida, o Espiritismo,
a partir do momento em que você vive o Espiritismo em toda a sua profundidade, você vai tendo uma visão diferente de vida, sem dúvida nenhuma. A vida material passa a ser importante, evidentemente que ela é extremamente importante, porque é na vida material que eu vou expressar o que eu sou. Eu estou usando um corpo físico, como você está usando um corpo físico? Porque nós não somos o corpo físico, nós somos um espírito. Nós somos um espírito vivenciando uma experiência no corpo físico. Nós não somos um corpo físico que tem espírito. Então, em primeiro lugar, você é o espírito. Você é que toma as decisões. É muito profundo o você. Porque para pensar, puxa vida, eu estou pensando, quer dizer, você analisa o pensamento, você analisa a mente. Ou seja, você é muito mais do que o que você está pensando. Você é essa centelha divina. Por isso, eu coloco aqui, a existência material passa a ser etapa de um processo maior. Dores, desafio, alegria ganham finalidade educativa. Essa é uma visão que precisamos ter. O indivíduo abandona o vitimismo e assume o protagonismo evolutivo. Por isso que a vida material é importante para o processo evolutivo, para que então você passe a ser protagonista da sua vida. Não adianta eu jogar nas costas dos espíritos, que os espíritos não vão resolver. Quando você ora, quando eu oro, nós recebemos ajuda, sim. Claro que nós recebemos ajuda. Na verdade, a gente recebe ajuda muito antes de orar. Muito antes de você pedir alguma coisa para a espiritualidade maior, para Deus, você já recebeu ou já está recebendo e não percebeu ainda. Aí, dentro desse contexto do Espiritismo, eu criei uma tela aqui, justiça divina, causa e efeito. Deus não pune arbitrariamente nem recompensa por capricho. Então, o que a doutrina está fazendo nas nossas vidas? É apenas uma religião? Não. Eu estou aprendendo a me aprofundar, a entender uma partícula do que é a justiça divina. Cada ação produz efeito natural no caminho do espírito. Ao mesmo tempo que eu leio isso, acho lindo, ao mesmo tempo me dá um aperto na garganta. Porque quantas vezes as ações que eu tomei na minha vida não foram ações que eu possa dizer construtivas. Quantos pensamentos, quantas palavras mal colocadas, quantas ações que eu poderia ter evitado, mas nós estamos num processo de evolução. E num processo de evolução, esse tipo de coisa vai acontecer. Por isso, a ação gera um efeito que, claro, gera um aprendizado. Não gera, em hipótese alguma, pecado. Não, não há pecado. O que há são ações construtivas e ações equivocadas, né? Então, nesse processo de evolução, nesse aprendizado, eu escrevi aqui assim, abandono da barganha espiritual. Pois é, não há negociação com Deus, há educação da alma. Eu brinco sempre, às vezes quando dou palestra eu falo isso e o pessoal morre de rir, porque sabe que é verdade. Você entra numa lotérica, você acabou de jogar, vou fazer uma fezinha, vou lá jogar lá na Mega Sena. Quando sai, eu duvido que depois que jogar, a pessoa não pensa assim, ai Deus, me faz ganhar porque eu dou 10% para os pobres. A barganha. Nós estamos sempre barganhando. Nós estamos sempre... às vezes, justamente esse é um questionamento. Você ama a Deus por amor? Você ama a Deus por barganha? Você ama a Deus por esperança? Qual é o sentido? Por medo? Muita gente, quando fala em Deus com medo. E nós espíritas sabemos que isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Amar a Deus por amar. Porque sabe que Ele existe. E é isso a transformação que o Espiritismo vai fazendo em nós. Essa transformação profunda de enxergar a vida melhor chama-se
Reforma íntima. A verdadeira mudança começa na consciência. Humildade, perdão, disciplina, caridade sustenta essa renovação. A reforma íntima é lenta, gradual, exigente e real. Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum. A imortalidade da alma amplia a visão de perda, sem dúvida. A reencarnação recoloca os desafios em perspectiva, sem dúvida. Porque a morte deixa, como eu escrevi aqui, a morte deixa de ser fim absoluto e passa a ser transição. É isso que o Espiritismo vai alterando as nossas vidas, vai mexendo com a gente. Porque vai dando para todos nós uma visão de vida muito diferente. E o que é importante, uma visão de transporte para outra vida também diferente. Sabemos que a vida não acaba. Sabemos que estamos aqui num contínuo de evolução, de vai e volta. É óbvio que a reencarnação não é que nem trocar de roupa. Nós desencarnamos, existem períodos no mundo espiritual, existe todo um aprendizado, a coisa é muito profunda. Mas é assim que as coisas vão acontecendo. Pensamento, sentimento e ação. Isso são fatores primordiais para o nosso processo de evolução. Da fé por medo à fé raciocinada. Foi o que nós falamos lá atrás, há uns segundos atrás, sobre ter medo ou ter amor. Raciocinar sobre o mundo que você está vivendo, sobre a transcendência da alma, tudo isso são fatores importantíssimos a serem questionados e avaliados. Aí, nessa tela, está escrito assim, o Espiritismo ilumina caminhos, mas não caminha por nós. Isso é uma coisa muito comum, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pronto, já jogou nas costas de Deus. É comum a gente fazer isso. É comum a gente jogar tudo nas costas do outro. E a gente acha que o Espiritismo vai caminhar para a gente. Não, só porque eu sou espírita, então tudo vai ficar legal. Pois é, eu adoraria. Como eu gostaria que tudo fica... Mas veja, o Espiritismo, quando muito bem compreendido e vivenciado, mexe com a nossa vida. Espíritos amigos, espíritos de esferas elevadas colaboram com a gente. Eles não eu tinha uma amiga que dizia assim, o Espiritismo não vai tirar a cruz das nossas costas, mas ela vai deixar essa cruz mais leve e vai colocar lá na ponta da cruz uma rodinha para ficar mais fácil de você puxar. Isso é fato. Então, o Espiritismo ilumina, sem dúvida, mostra para você, vai para cá, vai para lá, mas não caminha por nós. Estudar para compreender, autoconhecimento para corrigir rumos, prece para elevar pensamento, fundamental, caridade, sempre, sempre, e preservar para continuar. Como que eu sei que o Espiritismo está mudando minha vida? Como eu sei que eu estou melhorando? Está ali, o sinal mais profundo é melhorar a forma de tratar o outro. Menos vitimismo, mais responsabilidade. Menos desespero diante da dor e mais confiança. Menos julgamento, mais compreensão. Menos barganha e mais esforço. Principalmente esforço moral. É fundamental importância. A caridade começa no pensamento e se completa na ação. Isso é fato. Isso é fato primordial dentro do contexto de evolução, de reforma íntima. Eu começo pensando no bem e vou agir no bem. Então, a gente pode fazer o seguinte resumo. A doutrina esclarece, a consciência, nossa consciência escolhe, a vida confirma. Olha só. E quando se toca a vida, o Espiritismo torna-se educação da alma. Pergunta, consciência, responsabilidade, reforma íntima e amor ativo. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E o que é o caminho de Jesus? São os seus ensinamentos. É a vivência desses ensinamentos, viver esses ensinamentos. Então fica aquela pergunta, o que tem feito com aquilo que o Espiritismo lhe ensinou? Esse questionamento é para mim, para todos nós. Vamos pensar no assunto. Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.